Compartilhar com vocês. Faz um tempo que isso tá aqui. Eu printei essa postagem do Nissim Haramein. Ele é um professor de física, ele é um cara incrível. Ele é um cara que já atravessou essa ponte, tá? Ele já atravessou essa ponte. Ele já entendeu, né, o que existe além da matéria e ele conseguiu integrar isso. E hoje ele dá aula por meio da física quântica, fala um pouco de neurociência também, mas ele é um super professor, super conceituado no mundo todo. E eu queria compartilhar com vocês uma postagem dele de um tempo atrás pra gente falar um pouquinho sobre a mente unificada. Porque é uma outra visão que ele traz, muito da física quântica, que ajuda muito a gente a entender isso que é a mente unificada e que é tão difícil, né, para a maior parte das pessoas entender, porque é abstrato. Realmente a gente não tem como traduzir completamente em palavras, né, tudo isso. Eu quero ver se eu consigo compartilhar aqui a foto. Vamos ver se eu consigo. Espera um minutinho. Aqui, ó. Fica grande, não sei como é que faz para diminuir isso. Mas o que ele tá dizendo aqui é o seguinte: @Nissim Haramein, Nissim.Haramein. Ele diz assim, tá muito grande aqui, tá? Mas é só para vocês. Bom dia, Virgínia amada. Ele diz o seguinte: o vácuo, tá? É um professor de física, tá? Física quântica. O vácuo não é vazio. O vácuo não é vazio. O que nós chamamos de espaço vazio, na verdade, está cheio de energia. O que nós chamamos de espaço vazio, na verdade, está cheio de energia. Ele chama de zero point field, é o campo do ponto zero. Né, o campo do ponto zero. O que ele está querendo dizer com tudo isso? Ele está falando, gente, sobre aquilo que um curso em milagres chama de a verdade. Isso é a verdade, ou o conhecimento. Quando um curso em milagres fala de a verdade ou o conhecimento, é sobre isso que ele está falando. Eu vou tirar da tela porque não está dando para enxergar totalmente aqui. Mas é isso, ele fala que o vácuo não é vazio, né? Ele é cheio, na verdade, né? Ele é cheio de energia. E o que a gente chama de espaço vazio, na verdade, é o ponto zero, aonde tudo se encontra. Vou tirar aqui, tá? Para que a gente possa falar. Parar de compartilhar. Ok. O que ele está falando com o vácuo não é vazio? Vocês já ouviram falar... algum professor de física quântica ou na física quântica, ou até mesmo eu, que às vezes trago essa comparação, que a unidade, o estado de unidade também pode ser chamado de vácuo quântico. Alguém já ouviu falar? Eu já falei sobre isso aqui, falo sobre isso bastante em aula. A física quântica trouxe pra gente a informação de que se a gente olhar, se a gente pegar o microscópio, olhar para o micro, do micro, né, de tudo que a gente botar lá no microscópio, a gente vai ver que não existe separação entre as coisas, que tudo é uma coisa só. Porque se a gente vai dividindo essa matéria até chegar na menor partícula de matéria, né, que agora já se chegou ao quark, por exemplo, né? Antes era elétron, nêutron, daí você vai mais para dentro e você chega no quark, que é a partícula da partícula da partícula da partícula, que alguns chamam de a partícula de Deus. Isso ainda não é o vácuo quântico, ok? Mas se você for pro micro disso tudo, você vai ver que tá tudo interligado, que não existe a separação entre o que eu sou, o que é a cadeira, o que é a montanha, o que são vocês. Em essência, a gente é um único ser. Percebe que é a mesma coisa, a física quântica está falando sobre a mesma coisa? Esse é o vácuo quântico.
é um lugar onde tudo é uma coisa só. Mas ele realmente não é vácuo, porque ele não é vazio, né? Ele é tudo que existe. É isso que ele está querendo dizer. E o vácuo quântico é tudo que existe. Eu vou publicar depois esse print do Nassim Haramein no Instagram para ficar claro. Porque isso ajuda demais a gente a entender por que a gente é um, entende? E por que por meio da física, em especial da física quântica, para uma pessoa que é muito cabeção, né, que é muito racional, é possível chegar no mesmo entendimento. O que a física quântica está falando é a mesma coisa que Jesus falava, que nós somos um único ser, percebe? E esse vácuo, ele não é vazio, ele é cheio de energia, né? Só que é muito difícil para a gente conseguir explicar o que é essa energia, porque é o que nós somos. Também pode ser chamado de vida, ou um curso em milagres também chama de amor, entendeu? Isso é o amor, não é o que o mundo entende como amor, tá? É este lugar mais profundo onde a gente, em essência, é um. E quanto mais a gente se aproxima dele, por meio da nossa mente, a gente vai expandindo a nossa consciência, entrando nessa abstração. Então é como se a gente fosse desfragmentando, sabe? E se ligando de novo a esse todo, né? E desistindo ali temporariamente daquelas ideias de indivíduo, se desfragmentando, ou se desfragmentando mesmo, tá? E se unindo a tudo que existe. A gente pode fazer isso por meio da mente, a gente não precisa evaporar, entendeu? A gente faz isso por meio da mente. Isso é o estar na mente unificada. É quando a sua mente, ela consegue sair daquela ideia micro, né, de um ser dentro de um corpo, e ela vai expandindo. O corpo continua ali, você continua, né, sendo quem você é no mundo, sendo chamado pelo nome que você é chamado, mas a sua mente, ela faz assim, ela sai daquela caixinha do corpo, né, e ela vai expandindo, 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 e ela se liga a tudo que existe, percebe que é tudo que existe. Essa mente consegue se ligar a este vácuo quântico, e quanto mais próxima essa mente estiver de Deus, ou vácuo quântico, ou oceano primordial, ou oceano infinito, né? Se alguém quiser lembrar aqui de um outro nome, quiser trazer, mas é isso. Isso é Deus, isso é ser um com Deus. Quando um curso de milagres fala eu sou um com Deus, ou eu sou um só ser, a minha lição de um curso de milagres hoje fala disso, né? Eu sou um só ser, unido ao meu Criador, ilimitado em poder e paz. É deste lugar que o Nassim Haramein está falando. É deste lugar que a física quântica está falando. Clarissa, aceita a vulnerabilidade e a expiação. O que é isso? É uma lição, amada? Manda aqui pra mim. Então, é muito legal, né? É muito legal. Eu fico muito impressionada de ver que a gente tem tantos caminhos hoje para seguir, né? Aceito a vulnerabilidade e a expiação, perfeito. Faz sentido para vocês? Me conta aqui. Ficou difícil? Ficou fácil? Eu sei que esse assunto é tenso, né? E quando a gente vai para a física quântica parece mais ainda. Mas me diz aqui se faz sentido. Faz todo sentido, diz a Sandra. Obrigada, Sandrinha. Ó, é isso. Eu senti de fazer, faz muito sentido.
Beleza, seria o éter, perfeito! Olha que legal, Adora. O éter, exatamente, o éter. Eu lembrei de um outro nome agora que o pessoal usa muito, que medita, que como é que é? Aquela energia que entra no corpo e que vai curando a gente. É a mesma coisa, tá? O éter, perfeito. É exatamente isso, tá? Você vai se ligando, quando você medita, por exemplo, você vai diminuindo essas barreiras, né? Entre o que você é e entre o que tudo é. E vai percebendo que não existe separação. A meditação é um excelente caminho também, tá? Eu gosto muito de um curso em milagres e da meditação. São os que eu mais gosto de usar. Mais uma peça do quebra-cabeça. Perfeito. Virgínia amada, sim, faz sentido. Perfeito. O vazio. Prana, isso, amada, perfeito. Então, o prana é exatamente isso, entendeu? Porque tudo é prana, tudo é energia cósmica em essência, não tem separação. A partir do momento que a gente começa a pensar, ou seja, a gente começa a se separar do todo, a gente começa a ter as nossas próprias ideias, e essas ideias fazem com que a gente se mantenha numa individualidade. Certo? Eu tenho as minhas ideias de Marcela, você tem as de Virgínia, a Dora tem as de Dora, e isso vai separando a gente, certo? As ideias que Dora trouxe do passado, as ideias que Marcela trouxe do passado, isso compõe uma individualidade. Então, temporariamente, parece que a gente está separado dentro de uma personalidade, dentro de um corpo, e que a gente é diferente, mas em essência a gente é um único ser. Entende? Prana, perfeito. Obrigada. Oceano infinito de possibilidades. Por que oceano infinito de possibilidades? Porque neste lugar nada foi criado ainda. Percebe? Por isso que ele também é chamado de presente. Entende? A partir do momento que existe uma projeção, né, de algo fora, você já está criando, você já materializou coisas. Então, quando a sua mente, por que se fala que é bom meditar, né, para mudar crenças, ou eliminar crenças, ou criar coisas boas para a própria vida? Porque você vai para um lugar de abstração, onde as coisas ainda não foram criadas. Esse é o único lugar de poder que você tem, entendeu? Porque nesse lugar você esquece temporariamente todo aquele perrengue daquele ser separado, sabe assim? E aí você vê que você tem o poder de modificar o que quer que você queira mudar na sua vida. Mas enquanto você está totalmente conectado com a matéria, totalmente acreditando que é só isso aqui que existe e ponto, você não consegue fazer essas modificações nem no próprio estado interno. Porque para você mudar o seu estado interno e começar a se sentir bem, você tem que se ligar com este lugar de vácuo quântico, né? Usando as palavras do Nassim Haramein, né? Que é cheio de energia e que também é o ponto zero. Por que ele chama de ponto zero? Porque é o lugar onde tudo é um, onde você, quando você acessa na mente, você percebe que tudo é uma coisa só, que não existe separação em nada. Esse é o lugar, o único lugar que a gente realmente tem poder. E o mais legal disso é que quando a gente se liga com esse lugar dentro da nossa própria mente, por meio da meditação ou por meio do trabalho com o curso em milagres, você chega no mesmo lugar. As pessoas têm muitas experiências lá no Escola da Liberdade, nas terças-feiras, as pessoas têm me relatado isso, né? Esse estado de às vezes entrar em contato com essa sensação de que é um com tudo que existe, né? Teve uma aluna, parceira nossa, que relatou isso, né, há 2 semanas, que ela saía desse estado e voltava, né, dentro da aula, porque estava todo mundo conectado com essa abstração da mente, né, e aí fica mais fácil de acessar. Mas é muito lindo isso, gente. Eu tô trazendo aqui o Nassim Haramein, a visão dele, porque é a mesma coisa, né, só que ele explica por meio da física quântica. Ele é um professor de física, um professor de matemática, e é lindo como a gente tá de formas diferentes falando sobre a mesma coisa. Michele, deixa a live salva. Sim, sim. Marco, será que o caminho seria
reorganizar a energia dentro desse vazio? Será que o caminho seria reorganizar a energia dentro desse vazio? Então, na verdade, quando a gente está no todo, é que a gente está organizado, entendeu? Então, quanto mais próximo do vazio, ou do vácuo quântico, ou do oceano primordial, mais organizada a sua mente está. Então, não há necessidade de a gente fazer nenhum trabalho no sentido da gente, enquanto ser com persona, fazer alguma coisa com relação a isso. A gente se desorganiza, a nossa mente se desorganiza, e por conta disso o corpo e todo o cenário, porque tudo é uma coisa só que parte daqui, a nossa mente se desorganiza, o corpo se desorganiza e o cenário se desorganiza. Entende? Então, quanto mais próximo você tá dessa sensação de abstração na mente, mais organizada está a sua mente e mais em paz você estará, porque você está em contato com a sua essência, você está em contato com a sua real natureza. Em essência, é isso que você é. E quanto mais próximo você está disso, mais certeza você tem de tudo, né? Mais feliz você está. Então, ele pode reorganizar, inclusive, o seu estado interno nesse mundo e as coisas aqui nesse mundo. Eu entendi o que você disse, Marcos. Mas é só para que fique claro que o vácuo quântico é ordem pura, percebe? Ele é ordem pura. E quanto mais próximo dele a gente está, a nossa mente está, mais ordenado internamente a gente está. Mais próximo de Deus a gente está. Então, quanto mais próximo do vácuo quântico ou Deus, tá? Mais ordenada a sua mente está. Porque você está próximo da luz, você está em contato com a luz, você está se transformando na luz, você está lembrando que você é a luz. Não tem como você não se desorganizar, não tem como você não se organizar. O milagre é isso, né? O que acontece no milagre, por exemplo, numa cura física? Como isso aqui é uma projeção mental, a pessoa tá ali criando para ela um cineminha onde ela tá doente. Então a mente está desorganizada e desorganiza o corpo. Quando ela, por exemplo, numa meditação, ela medita, né? Ou num contato com ideias de muita luz, como é o caso de um curso de milagres, ela começa a entrar em contato com isso, aquela mente que estava em desordem, ela entra em contato com essa perfeição, com essa ordem absoluta, né? Ali num segundo, ela lembra que ela é perfeita, entra em contato com essa abstração e no frame seguinte dessa projeção, o corpo dela já é outro corpo, entendeu? E a doença, ela não tem como permanecer ali, entendeu? A doença não tem como permanecer. Se existem ordem na mente, não terá desordem no corpo. Você foi até Deus, lembrou que você é perfeito e que você é inocente, que você não tem culpa na mente. Quando você lembra, no frame seguinte dessa projeção de mundo, você aparece curado, percebe? Porque é a sua mente que está gerando o que está gerando nesse mundo, inclusive as coisas no corpo. Entende? É o contato com a ordem. Então a mente vai lá, entra em contato com a ordem e volta. Olha que coisa linda, gente! Raquel, como viver esquecendo dessa individualidade? Como viver esquecendo? Raquel, esse é o nosso trabalho, é o que nós estamos fazendo aqui, tá? Todo dia. Eu sei que é um desafio, mas também é muito mais desafiador você viver sem isso. Você viver completamente desconectado disso. Então, se conecta todo dia. É o que eu falo aqui, se conecta todo dia e vai lembrando que você faz parte dessa ordem divina, que você é perfeito, que você é imutável. Isso é o amor. O amor não é o que o mundo chama de amor, né? Que é o amor romântico, não é isso que é amor. Amor é a conexão com este vácuo quântico na mente, com essa abstração na mente. Você lembrar que você é isso, fazer com que a sua mente toque esse lugar. Entende? Ao invés da mente ficar presa no corpo, dentro do espaço-tempo e acreditando que isso é tudo que existe, a sua mente pode chegar nesse lugar. Entendeu? É aí que está a sua liberdade. É muito legal, gente. Diego, saudade! Marcela é incrível em tudo que faz, saudades. Meu querido, saudades.
Mayura, maravilhoso termos todos esses caminhos nos levando à verdade. Ou vai, exatamente. Virgínia, cada um encontra a linguagem, a simbologia que se identifique. Perfeito. Só precisamos de um passo para querer ver além do que o mundo nos mostra. Criar esse espaço mental para o desconhecido. Muito maravilhoso, Marcela. Essa conexão é gratidão. Imagina, Gisele, tamo junto. Essa conexão já é uma reorganização, exatamente. Você percebe como fica fácil quando a gente vai para esse lugar da mente, a gente consegue entender tudo, né? Porque você olhando a partir desse ponto de vista, fica fácil de entender. Inclusive separar o joio do trigo, o que é ilusão do que é verdade, certo? E isso é a guiança, né? A gente separar o joio do trigo é a guiança. Você vai para aquilo que você sente que tem mais conexão com essa ordem. E se desliga e se desconecta, né? E vai desistindo daquilo que te leva para desordem. A ordem é uma correção na mente. Isso, daí surgem os milagres, exatamente. Que lindo, né? Eu amo esse nome, ordem. Eu amo esse nome no sentido mais profundo da palavra ordem, né? Que na verdade, né, vai desaguar em tudo que a gente vê aqui no mundo como ordem. Se você olhar, por exemplo, para a casa de uma pessoa que se droga, por exemplo, uma pessoa que, sei lá, que tem alguma questão com drogas, por exemplo, né? Tava lembrando do Chorão, que quando ele faleceu, né, acho que ele cheirava cocaína, se não me engano, ele morreu por causa disso, né? E eu lembro da foto, eu nunca mais esqueci, da foto da casa dele, quando eles encontraram ele. Porque tava tudo em desordem, né? Tudo em desordem, né? A questão do lixo, né? Da coisa do... Porque isso é uma demonstração de como tá o seu estado na mente. Eu percebo muito isso em mim. Quando a minha casa começa a ficar desorganizada, fica muito claro pra mim que a minha mente tá se desordenando, né? E que eu tenho que me voltar para dentro para me ordenar, porque senão você leva essa desordem para tudo que tá aqui fora, né? Quando a gente ataca, né, as pessoas que atacam, que agridem, que entram nesse estado de raiva, né, muito grande, é essa desordem, ela não aguenta ficar com essa desordem só com ela, então ela expande essa desordem para fora dela, entendeu? Essa entropia, né, essa mente conectada com o negativo. E aí tudo vai estar em desordem, né? Então é bacana observar. Oi, Cris, querida, saudades. Júnia, toda vez que vejo notícias políticas me lembro da Marcela para me livrar da ilusão. Salva uma noite de sono tranquila. É isso aí, meus queridos. Tem uma teoria que chama Teoria das Janelas Quebradas, que fala bastante sobre isso. Procurem na internet, eu já fiz um vídeo também, deve ter lá no meu canal, sobre a questão da desordem. Mas se você for a fundo, você vai ver que vem tudo no mesmo lugar. Quando a pessoa tem fizeram uma pesquisa, né, com pessoas que têm uma janela da casa quebrada, tudo em volta, perto da casa, tá ordenado. Quando uma janela da casa está quebrada, a possibilidade da casa ser invadida, né, ou ser roubada por alguém, ou de um ladrão entrar, é muito maior, porque a desordem convida, né, aquilo que é semelhante a se conectar. Então, fiquem atentos. Adorei o nome, ordem. Hoje o dia vai ser sobre isso, sobre ordem. É isso, meus queridos. Espero que tenha, sei lá, dado uma luz aí, né, é um assunto muito difícil, mas... Como acharam a nossa turma na vibe de estudantes do treinamento da mente neste mundo de cegueira? Poxa, Ney, a minha turma, eu acho nos meus cursos. Eu treino com eles e eles comigo. Então, você é convidado, né, a estar junto. Mas tem, se você não tem possibilidade, né, de fazer curso ou de estar junto por meio de curso, tem grupos, né, de um curso em milagres, eu não sei que tipo de coisa você estuda, mas sempre tem, a gente sempre encontra, seja o que for, tem muitos grupos de ajuda voluntários, tem grupos em igrejas, né, os grupos, por exemplo,
Alanon, AA, Neuróticos Anônimos, esses grupos, por exemplo, que usam uma psicologia muito profunda e muito próxima até do que um Curso em Milagres fala, também são grupos gratuitos que você pode se ligar. Sempre tem como, tá? É isso, meus queridos. Boa tarde para vocês. Um beijo no coração de vocês e até breve. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui. Acho que sim.